Sobre o que é que nós vamos falar hoje? Nós vamos falar hoje sobre o que é ser agente nesse mundo, sem perder de vista o governo divino. Então aqui não é autoajuda, certo? Aqui não tem mensagem, você pode tudo, você é maravilhoso, você é incrível, você é fantástico. Não tem isso. Mas sim tem o nível de responsabilidade intencional que cada um precisa colocar em prática. É sobre isso que nós vamos falar. A gente reage ou age? Quanto da sua vida você está apenas reagindo às circunstâncias? Eu penso que em muitos momentos nós temos um comportamento de espectador. Já viram isso? Tem um estudo sobre isso, né? A teoria do espectador. O comportamento de um espectador é aquele comportamento que a gente simplesmente fica olhando. E parece que a gente fica passivo, fica anestesiado, seja com o problema da gente ou o problema dos outros. A gente simplesmente fica esperando, né? Ou a gente só reage. Daí o termo reativo, né? O que é uma pessoa reativa? É uma pessoa que só faz aquilo que foi provocado a fazer, mas não para pensar que pode fazer alguma coisa um pouco mais previsível, né? Albert Bandura foi um psicólogo e ele criou essa terminologia chamada agência humana. É a capacidade de participar intencionalmente do curso da própria vida. Você vai dizer assim, mas que bobagem, precisa de um psicólogo para dizer que eu preciso dirigir a minha vida? Mas tem a ver com essa questão, em a passividade e a atividade, a reação e a proatividade. E é sobre isso que a gente precisa discutir, né? Nós não apenas sofremos a realidade, nós respondemos a ela. Eu tenho pensado muito sobre isso. Eu acho que tem muita gente que vive só na sobrevivência. E quando você vive só a sobrevivência, qual é o problema de você viver só a sobrevivência? É que parece que você não faz nada, né? Parece que você não altera nada. Por quê? Porque você fica o tempo todo naquela... Mas tem coisa que eu não controlo, então eu sobrevivo. Tem coisa que eu não controlo o governo, mas eu sobrevivo. Eu não controlo as decisões da minha esposa, mas eu sobrevivo. Se você tem filhos grandes, eu não controlo as decisões dos meus filhos, então eu só sobrevivo. E essa é a ideia da gente ter uma agência, de sermos agentes, né? Um agente cristão. Agência cristã não é autonomia. Eu não controlo todas as circunstâncias. Eu respondo diante de Deus pelo que Ele colocou sob minha responsabilidade. E a pergunta é como que eu faço isso? Então ele propõe 4 passos muito interessantes, que seria a intencionalidade, a antecipação, a autorregulação e a autorreflexão. Como é que é isso? A intencionalidade é quando eu decido fazer. Quando eu estou conversando com líderes, com gerentes, com diretores, muitas vezes eu chego e digo, então, o que você precisa fazer? Ele fala assim, eu preciso fazer isso. E aí eu digo assim, então, como é que você vai fazer isso? Quando é que você vai fazer isso? Aí a resposta é mais ou menos assim, eu vou tentar. Não é isso que a gente fala? Eu vou tentar. E aí eu brinco com o pessoal e digo assim, gente, tentar não significa nada. Ou você decide fazer, ou você vai continuar espectador. Você fica esperando a coisa acontecer, né? Quando eu perguntei lá a segunda pergunta assim, eu vou esperar em Deus. Uma vez eu cheguei para um cara e falei assim, cara, você está fumando demais, né? Ele falou, tô, mas eu estou esperando Deus tocar no meu coração para eu parar. Foi isso que ele falou. Eu estou esperando Deus tocar no meu coração para eu parar. Eu acho que não vai ser Deus que vai tocar no coração dele. Sabe o que eu respondi para ele? Você nunca vai parar de fumar. Como assim? Eu falei, porque Deus te deu a liberdade de escolha, você não está escolhendo. Você está escolhendo a passividade, você está escolhendo ficar esperando alguma coisa. Isso é uma desculpa para você não fazer nada. E pensa quantas vezes a gente faz isso. Então a intencionalidade define o que você pretende fazer, transforma desejo em decisão e responde o que é que eu vou fazer. Essa é a ideia da agência, do ser agente. Não ficar esperando. O que você vai fazer? Por exemplo, se você tem algo que precisa fazer essa semana, né? Você é daqueles que diz, está aqui, vou programar e vou fazer, ou você é daqueles que diz, depois eu vejo isso, amanhã eu penso,
Depois da manhã eu penso, depois eu vou programar isso daqui. Não, eu preciso parar. Nossa, eu tenho tanta coisa para fazer. Intencionalidade. Gente, a vida é feita de intencionalidade. Ela não é automática. Você não ama automaticamente. Você tem a intenção de amar. Você não é generoso automaticamente. Você tem a intenção de ser generoso. Sim ou não? Você não perdoa automaticamente. Você tem a intenção de perdoar. A intencionalidade é o começo de tudo. Então o Bandura diz, olha, você precisa decidir. Você não pode só ficar esperando. Eu vou ver o melhor momento. Que melhor momento? Tem horas, tudo bem, que você tem que ver o melhor momento. Qual é o melhor momento para conversar, etc. Mas eu vou conversar, eu vou acertar, eu vou decidir, eu vou resolver. Segundo, é a antecipação. A antecipação é prever consequências. Pense, eu vou tomar essa decisão, e o que poderá acontecer? Essa ideia já faz você fazer reflexões. Você pensa adiante, considera consequências e possibilidades e responde, onde que isso vai me levar? Eu preciso perdoar, decido perdoar. Quais as consequências do perdão? Quais as consequências da falta de perdão? Essa antecipação, essa coisa de previsibilidade. Você já parou para pensar quantas vezes a gente não pensou nas possíveis consequências de uma falta de decisão? E se eu não decidir, o que pode acontecer? E se eu não resolver isso, o que pode acontecer? Quais são as consequências? E aí, queridos, uma das coisas que eu enfrento muito no meu trabalho é a procrastinação. Pessoas que dizem para mim, eu preciso fazer isso. Não, cara, olha, eu tenho pensado nisso dia e noite. Pensar dia e noite não resolve nada. Não é? Só dá canseira. Precisa decidir o que você vai fazer, o que você vai fazer a partir de agora. Mas aí você tem que considerar consequências, porque o como você vai fazer é perigoso, certo? Você já viu pessoas que pedem perdão assim, olha, eu queria te pedir perdão e, nossa, eu estou chateado demais com aquela situação que a gente enfrentou e tudo, mas você também, você já viu esse tipo? Mas você também não ajuda, cara, você também não... Cuidado, pensa nisso, antecipe-se. Isso não é pedir perdão, né? Terceiro, autorregulação. Autorregulação é quando você vai corrigir o curso das coisas. Você coloca em prática o que foi decidido, mantém foco, disciplina e constância e responde, eu estou fazendo o que eu decidi, eu preciso corrigir. Eu decidi fazer, considerei as consequências. Aí eu olho e digo assim, olha, eu comecei, mas parei. Corrija a rota. Essa é a ideia de autorregulação. E o quarto ponto é a autorreflexão, né? É quando eu avalio as coisas, avalio o que eu fiz, o que eu não fiz, o que aconteceu, o que não aconteceu, o que eu experimentei, e aprende com os resultados. Essa é uma das coisas muito interessantes, aprender com os resultados. Eu creio que uma das piores coisas que tem é a resiliência sem aprendizado. Falei isso aqui uma vez, né? Resiliência é o quanto que você retorna ao estado original depois de pressão, caos, né? Pancada. Só que tem gente que volta ao estado original, ou seja, vamos trocar em miúdos. A pessoa leva um soco na cara, cai, levanta, leva outro soco, cai, levanta, outro soco, cai, levanta, outro soco, cai, levanta. Por quê? Porque não aprendeu nada. Porque já aprendeu que vai levar um soco, sai dali, né? Não aprende, continua a repetir os erros. A gente precisa fazer uma autorreflexão, né? Olhar o painel, vamos lá, vamos corrigir tudo, né? O que é que eu preciso corrigir no meu dia a dia? O que é que eu preciso corrigir nas minhas decisões, nas minhas ações? Filipenses 2, 12 e 13, se você quiser ler comigo, diz assim, desenvolvam a sua salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vocês tanto o querer como realizar, segundo a sua boa. O texto bíblico está dizendo que Deus põe no nosso coração o desejo. E Deus nos dá força para colocarmos em prática esse desejo. Deus não vai fazer no seu lugar, mas Ele vai te dar todas as condições para você tomar a decisão correta. Pensa nisso. Esse princípio é um princípio fantástico que mostra o quanto que a gente precisa trabalhar. Quando ele fala desenvolva a sua salvação, ele não está falando para a gente morrer na cruz, porque Jesus já morreu na cruz. Mas desenvolver a salvação é uma vez que você recebe o que Deus te deu, o que é que você faz com isso? Tem um conceito que veio do mundo dos automóveis, né, da fábrica da Toyota,
japonês que se chama Kaizen. Conhece? Kaizen é uma melhoria contínua. A ideia de Kaizen é que hoje eu sou melhor que ontem. O meu processo hoje é melhor que ontem. A minha empresa hoje é melhor que ontem. Essa é a ideia de Kaizen, melhoria contínua. Vou fazer uma pergunta para você. Não vou nem falar de ontem. Você hoje está melhor que o ano passado? Não levanta a mão, não precisa comentar. Hoje você está melhor que o ano passado? E há 2 anos atrás? Há 5 anos atrás? Se não há uma melhoria na sua vida, em algum momento você estagnou. E quando a gente entra em estagnação, sabe qual é o perigo da estagnação? É que estagnação igual declínio, certo? Estagnação igual declínio. Por exemplo, vou fazer outra pergunta. Você sabe hoje mais do que você sabia o ano passado? Você estudou coisas do ano passado para esse ano que te fazem ser estar mais consciente das questões, seja lá em que área for, tá certo? Pode ser na sua área, na sua profissão. Pode ser numa questão familiar, pode ser numa questão espiritual, não importa. Você está melhor hoje do que ontem. Essa é a ideia. Por isso que o texto fala em desenvolver a salvação. O que você entende por desenvolvimento? Eu entendo que desenvolvimento é que vai melhorando, né? Você está melhor. Ah, Nasser, não dá para pensar assim, porque, por exemplo, eu estou mais velho do que o ano passado. Tá aí, o que quer dizer isso? Tem gente que não vê assim. Tem gente que não administra isso. A pessoa simplesmente diz assim, estou mais velho, logo dói mais, estou mais cansado, estou mais fraco, não consigo fazer o que eu fazia, descobri uma doença que eu não tinha. E sabe, gente, olha, eu acho que a ciência está cansada de explicar para a gente que uma das desgraças desse mundo chama-se estresse, preocupação, ansiedade. Tem gente que estava ansioso o ano passado e continua ansioso hoje e não fez nada para mudar. Deu para entender o que eu estou falando sobre agência? De ser agente, você tem que ser agente de transformação a partir da sua vida. Ah, mas tem coisas que eu não controlo, minha idade eu não controlo. Você não controla a sua idade, mas você controla como você reage à idade. Não é verdade? A minha carreira, vocês sabem que eu sou pastor, minha formação é teologia, sou pastor há 44 anos. Não deixei de ser pastor, não deixei de ser cristão, nada. Simplesmente, em algum momento da minha história, eu tive uma reinvenção profissional. E hoje eu estou numa carreira ascendente, graças a Deus, uma carreira ascendente. Numa idade que muitas pessoas estão na descendência. E não porque não podem, é porque não querem. Porque já acabou. Já fiz minha parte. Acabou. Eu não tenho mais força. Eu não tenho a juventude que eu tinha. Tem certas coisas que você não pode mais voltar atrás. Se pegar um cara da minha idade, para de jogar bola, vai quebrar a perna, vai se arrebentar. A gente precisa ter um pouco de sabedoria também, desconfiômetro, né? Mas tem certas coisas que a gente pode crescer. Então, o desenvolvimento é cristão, o desenvolvimento é bíblico. Quando Neemias, você se lembra daquele texto de Neemias? Neemias é copeiro do rei, ele ouviu falar que Jerusalém estava em destruição, que não tinha muro, a cidade estava destruída, não sei o quê, e ele pede para o rei autorização para ir até Jerusalém para reconstruir os muros. Você não precisa ter criado o problema para ter responsabilidade dentro dele. Neemias não criou o problema da destruição dos muros em Jerusalém, mas ele se viu parte da solução. Não é legal isso? Ah, mas não fui eu. É tão comum, né? Estou eu, minha esposa, meu irmão e a esposa dele numa cafeteria. Fizemos um pedido, café, um bolinho, uns negocinhos, água, coisinha simples. E começa a demorar. Aí eu vi um garçom, falei, faz favor. Ele veio, pois não. Falei, está demorando o nosso pedido. Resposta, eu acabei de entrar. Mas eu vou ver. Falei, tá bom, vai ver. Aí meu irmão, que trabalha com empresas e tudo, ele olhou para mim, a gente olhou assim, não bastava ele dizer, claro, vou verificar. Mas é a sensação de que se eu falar que o problema não fui eu quem criou, eu não tenho responsabilidade sobre ele. Se está demorando, não fui eu o responsável por isso. Mas você pode ser parte da solução. Você entrou agora? Não precisa dizer para mim que você entrou agora. Simplesmente diga o quê? Vou verificar. Solucione a coisa. E foi o que aconteceu com Neemias. Neemias não destruiu os muros, mas o que ele fez? Ele ouviu o que estava acontecendo. Ele ouviu. Um dos meus irmãos me contou o que estava acontecendo. Ele chorou e orou. Ele pediu para o rei autorização. Ele levou, inclusive,
bens para fazer essa restauração. Ele inspecionou a muralha, mobilizou e construiu, sem ser pedreiro, sem ser construtor, sem ser engenheiro, sem ser arquiteto. Ele simplesmente decidiu ser um agente de mudanças. A minha pergunta para o nosso movimento é: quão agentes de mudanças nós temos sido no nosso dia a dia? Porque vir aqui segunda-feira, comer um franguinho, né, uma polenta maravilhosa, é fácil, né, queridos? É uma festa, né? Ninguém te cobra nada, ninguém lembra para você que amanhã você tem que pagar boleto, ninguém te lembra de problemas familiares, ninguém liga para você para dizer que está com problema não sei aonde. Aqui é gostoso a gente estar. Mas quando a gente sai por essa porta aqui, o franguinho não vai junto, infelizmente, né? Não vai junto. A polenta também não vai junto. E essa camaradagem também não vai junto. E aí você enfrenta um mundão. A hora que você enfrenta um mundão, aí você vai fazer igual aquele rapaz falou para mim. Eu acabei de entrar, acabei de chegar. Não tem nada a ver com isso. Você vai fazer como ele ou você vai fazer como Neemias? Senhor, olha só o que está acontecendo. Fiquei sabendo que não tem muro lá na cidade dos nossos pais. Ele ora, pede ajuda, vai e faz a obra. Isso é ser um agente. Você não precisa ter criado o problema. O homem passivo procura culpados. Ele pergunta: quem fez isso comigo? Foi a esposa, foi o governo, foi a igreja, foi o passado? Você já encontrou pessoas que dizem isso? Às vezes eu chego para a pessoa e digo assim: cara, você não frequenta uma igreja? A igreja é uma coisa importante na vida da gente, né? Tem muitas marcas na minha vida. Tá bom. Por quê? Porque você frequentou uma igreja cujas pessoas que ali frequentam são tão pecadoras quanto você? E a sua marca terrível no coração é porque você enfrentou pessoas que são tão más quanto você? E que se fosse no seu trabalho você resolveria, porque você não pede para ir embora do teu trabalho, porque você ficou magoado com o chefe. Mas a igreja a gente chuta, né? Amigos, família, a gente chuta. Isso é o homem passivo, que joga a culpa nos outros. A culpa é sempre de alguém. Já percebeu isso? O homem responsável, ele vai e diz: espera um pouco, o que é que Deus espera que eu faça? O que eu preciso fazer para solucionar essa questão? O que eu preciso fazer para olhar para as coisas agora aqui e resolver? Eu gosto de um texto bíblico que Jesus disse para os discípulos: levantai os vossos olhos e vede os campos, porque estão brancos para a ceifa. Rogai ao Senhor da seara que envie obreiros, porque o campo é grande, a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. O que Jesus mandou eles fazer? Primeiro, levanta o olho. Por que levanta o olho? Porque a gente olha para o umbigo o tempo todo, não é? A gente olha para nós, a gente olha para o nosso problema. Ai, meu Deus, os problemas. Ai, que problema que eu tenho. Ai, eu não posso nem conversar com ninguém, não tem ninguém, não tem um amigo. Que raio de homem eu sou, não tenho um amigo. É como se Deus mandasse um telegrama para você e dissesse assim: se algum momento você construiu alguma amizade? Você ligou para as pessoas? Você perguntou para aquelas pessoas que você gosta se estão bem, se não estão bem? E como é que você quer receber sem ter dado nada? Como é que você quer colher se você não plantou? Tem coisas que eu não domino, até porque o passado já passou, a economia do país é isso aí. Nós vamos enfrentar mais uma eleição, mais uma doideira, uma brigaiada, e xingamento, e briga, e não sei o quê. E vamos lá, vamos fazer nosso dever cívico, vamos fazer. Então, o que depende de mim e o que não depende de mim, é só dividir isso aqui. Mas mesmo aquilo que não depende de mim, tem coisas que dependem de mim que eu posso fazer para resolver o problema. Fora do meu controle. Por exemplo, meu filho não quer me ouvir, não sei o quê. O que está sob a minha responsabilidade? Eu continuo sendo pai dele. Ah, minha esposa resolveu. O que continua acontecendo comigo? Eu sou marido. Chefe, meu trabalho. A sociedade, eu vivo nela. O amanhã, mas eu vivo hoje. Você pode ser um agente de transformação de dentro para fora. É de dentro para fora. Se você não resolve o seu mundo interior, as coisas não mudam. E a minha dependência de Deus, Neemias fez isso. Então orei ao Deus dos céus. Ele dependeu do Senhor e ele se posicionou em obediência para uma ação deliberada. Ele fez um pedido para o rei e levou o que precisava tal para construir os muros. Não terceirize a sua agência. Leia comigo esse texto, 1 Coríntios 9, 24 e 26. Vocês não sabem que os que correm no estádio, todos na verdade correm,
mas um só leva o prêmio, corram de tal maneira que ganhem o prêmio. Assim corro também eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar. O que Paulo está ensinando para a gente? Foco e objetivo. Foco. Ele está usando a metáfora do esporte para dizer assim, você não tem um atleta que ganhe uma medalha, que ganhe um troféu, se esse cara não tiver foco, sim ou não? Se ele não se cuidar, se ele não exercitar-se, ele não tem possibilidade, ele não tem foco, ele não sabe para onde ele está indo, ele não tem meta. Aí Paulo chama isso para a gente e fala assim, não dá para a gente viver sem meta. Para onde você está indo? Uma das frases que eu mais acho terríveis quando eu ouço eu pergunto para a pessoa, qual é o seu propósito de vida? E a pessoa me diz, o que eu mais quero é aposentar. Eu fico pensando o seguinte, qual a razão da existência dessa ameba? Estou brincando, não estou xingando ninguém. O que eu quero dizer é o seguinte, para que eu existo? Até a ameba tem alguma existência, tem um objetivo para existir. Para que você existe? Para se aposentar? Essa é a razão da sua vida? Para quê? Para comprar um par de sandália? Melhorar o pijama, porque vai querer sair na rua de pijama, para varrer a rua? Comprar camiseta sem manga? E ir no banco todo dia? Agora os bancos estão fechando as portas, né? Agora é só digital, né? Complicou a vida dos aposentados, tadinho. Filipenses 13, 14. Irmãos, quanto a mim, não julgo que já o tenha alcançado, mas uma coisa faço. Olha só que é meta, que é foco, que é objetivo. Esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Mas tem problema. Claro que tem. Tem dificuldade. É óbvio que tem dificuldades. Mas tem gente que não entende. Claro que tem gente que não entende. Você já participou de reunião de condomínio? Não é? Reunião de condomínio não é um negócio estranho? É estranho, não é diferente. É estranho. Eu estava na reunião de condomínio, o nosso condomínio tem um síndico externo, né? É uma empresa contratada para administração, está botando ordem na casa. E uma senhorinha, tadinha, eu digo tadinha porque a gente percebe as dificuldades, né? A idade, eu entendo tudo isso, mas chegou uma hora que ela olhou para o pessoal da empresa e disse assim, vocês estão aumentando o condomínio, eu sou aposentada, eu não tenho dinheiro para pagar, vocês são culpados por isso. Não é verdade. Que parece que tem alguém que fala assim, de manhã acorda e fala assim, hoje eu vou destruir aquela velhinha. Eu acho que é assim que a pessoa pensa, ela se sente assim. E não é real, por quê? Porque o que é condomínio? Condomínio gastou isso aqui, divide. Mas tem uns caras que não estão pagando, os outros têm que pagar. Infelizmente é assim que funciona. E é difícil isso, é complicado, é chato, é desagradável, todo mundo reclama. Eu entendo a situação. Agora, o que a gente precisa ter na vida? Foco. Por que eu estou falando dessa história do condomínio? Porque essa senhorinha, ela falava o tempo todo fora da pauta. A gente estava discutindo se ia resolver isso aqui. Aí ela vinha fora da pauta e jogava, né? Brigava com todo mundo. Aí tinha outra pauta, ela vinha e com o mesmo assunto para outro canto. É assim que muita gente vive, não tem foco. Quando eu dirijo uma reunião, eu digo assim, a pauta é essa, número 1, número 2, eu fico de olho no relógio. E esse assunto aqui talvez não dê. Eu já corto o assunto. Ou senão eu digo para o pessoal, a gente não tem que marcar outra reunião, porque não vai dar tempo. Porque a gente tem que ser controlado na vida, sim ou não? Mas no seu dia a dia também é a mesma coisa, na sua família também é a mesma coisa. Agora, boa intenção, querido, não é ação. Olha que bonitinho esse gráfico aqui. Isso aqui é o blueprint, né? A planta. Olha que linda. Plantinha da casa. Nossa, já estou com a planta da minha casa. Quer dizer que você já vai morar nela? Não, né? Essa é a intenção. Agora tem que meter a mão no tijolo lá, tem que fazer coisa acontecer. Muita gente vive na intenção, boa intenção. São pessoas queridas, são pessoas amorosas, são pessoas incríveis, mas são pessoas que vivem sempre no desejo e não dão nenhum passo. Então assuma o seu próximo passo, seja na comunidade, entenda isso que você não caminha sozinho, né? Eu tenho falado para vocês, juntem-se. Alguns aí já estão tirando fotografia, a gente almoça junto uma vez por semana. Juntem-se, unam-se, toma um café, a gente não tem dinheiro para pagar a comida, toma um café, não tem dinheiro para o café, toma água, não tem dinheiro para tomar água, se encontra
na praça, não precisa gastar nada. Antes de tentar mudar o mundo, governe com fidelidade o que Deus colocou diante de você. A sua vida, sua casa, o nosso inventário Holy Hour, vida com Deus, é o primeiro passo. Acerta isso com Deus, acerta a sua vida com Deus. Acerta a sua vida com a sua família. Acerta a sua vida pessoal. Acerta os seus relacionamentos. E acerte a sua presença no mundo. Olha que legal isso aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Sua vida com Deus, sua família, sua vida pessoal, seus relacionamentos e sua presença no mundo. E aí dá para você pensar o seguinte. Número 1, o que é que está acontecendo? Pensa numa situação da sua vida. O que é que está acontecendo? Lembra que eu falei que a gente começou a falar sobre que a gente muitas vezes está sobrevivendo, mas a gente não está vivendo. A gente está sobrevivendo. O que é que está acontecendo? Em que área que você está sobrevivendo? Segundo, o que é que não está sob o seu controle? Se não estiver sob o seu controle, por que você está esquentando a cabeça? Por que você está esquentando a cabeça uma coisa que não está debaixo do seu controle? Número 3, o que é que continua sendo sua responsabilidade? E número 4, qual é a próxima ação concreta? E então escolha uma ação para essa semana. Olhe de novo, olha de novo. O que é que está acontecendo? Meu trabalho. O que é que não está sob o seu controle? O que é da sua responsabilidade? E o que é que você pode fazer? Sempre pense assim, o que é que eu vou fazer? Não é que eu vou tentar fazer. Eu vou ver, qualquer hora. Pastor, eu preciso dar uma pensada nisso. Cara, você é velho, já pensa faz 400 anos. Larga do pensamento e bota a mão na massa, faz alguma coisa. Eu tenho certeza, aqueles que gostam de pescar, por exemplo, não pensam se alguém chega e fala assim, vamos pescar? O cara não fica assim, não sei, eu tenho que pensar, eu estou avaliando prós e contras. Não faz isso sem vergonha, não é? Porque você gosta. Agora, tem coisas que a gente não gosta, mas a gente precisa fazer. Assuma a responsabilidade e faça. Vamos ficar em pé? Ajudou você hoje? Meu Deus, em nome de Jesus, a minha oração é que cada um de nós aqui seja um agente cristão sério, um homem que assuma a sua postura de homem, o seu papel bíblico de homem, que assuma aquilo que precisa ser feito e faça com sabedoria, com oração, mas com muita vontade de acertar, e que a gente seja intencional naquilo que a gente precisa fazer. Eu oro em nome de Jesus. Amém.